Soltas e soltos, vocês sabem que a gente é solto, mas quando gosta, a gente é crush fixo. Então, trouxe de novo para o canal Marco Leite, psicanalista, para falar de um dos medos que mais assolam todos nós soltos, que é o medo do abandono. Então, Marco, muito obrigada por estar aqui comigo de novo. Eu que agradeço, Carol, o convite, né? E vamos lá, vou falar um pouquinho sobre isso aí. Essa semana eu perguntei para os seguidores que questões que mais pegavam neles quando a gente pensa nas nossas crianças feridas, quais são as questões que tiram sono. Muita gente falou sobre o medo do abandono, porque a gente vive em relações cada vez mais fluidas, onde a gente é abandonado cada vez mais vezes, e parece que mesmo um abandono de um segundo date tenha coado como um abandono estruturante. Então, queria sua ajuda para a gente tentar encarar e lidar com esse medo do abandono de uma forma mais honesta e menos paralisante, né? Então, primeiro, para começar, queria te perguntar se o medo do abandono é inerente ao ser humano e se todos nós temos ele mesmo. Tô falando solto aqui, tá? Eu vou falar em associação livre aqui. Quando você comentou isso comigo, Carol, eu pensei bastante em falar da minha experiência com a psicanálise. Tem uma cena na minha cabeça da minha infância que é dos meus pais me deixando na casa da minha avó e indo viajar com o meu irmão. E eu carregava aquilo com tanta angústia, com tanta tristeza, porque para mim era, os meus pais me abandonaram. Na primeira vez que eu falei isso, a minha analista disse assim para mim, mas eles voltaram. Então, tem uma interpretação equivocada aí. Você não foi abandonado. Esse é o momento da análise onde você não sabe o que você faz. Se você chora, se você fala, eu não estou pagando para isso, né, para ouvir um negócio desse, deixa eu com a minha fantasia, né, que justifica uma série de comportamentos e atitudes e ódio e raiva, né? Então, por que eu estou falando isso, né? Porque muitas vezes a gente experimenta as nossas vivências com interpretações equivocadas. O que é o abandono? O abandono, a rigor, é uma palavra. E como nós somos afetados pelas palavras, né? Então, por mais que as pessoas possam faltar na nossa vida, deixar de se encontrar com a gente, isso não nos torna abandonados. Tá? Eu acho que isso que é bacana. Que a gente possa entender de uma vez por todas que um ato de alguém não me condena a me colar com esse predicado, né, de abandonado. Quantos pés na bunda a gente já tomou na vida e sobreviveu a quase todos eles, né? Não da mesma forma, né? Às vezes sobrevive mais, às vezes sobrevive menos. Sempre morre um pouquinho, né? A cada vez é um pouquinho da gente que fica lá também, mas a gente sobrevive. Só que na hora que toma um pé na bunda, como é sofrido, como é doído, como é desesperador, como a gente revivencia, reexperimenta uma experiência constituinte do humano, que é o desamparo. E é nesse desamparo que a gente apela ao outro que vem ao nosso encontro. Aqui, esse outro, no início, né, quem faz a função da mãe. E nota que eu estou falando quem faz a função da mãe, porque desde sempre a psicanálise se ocupou disso, fala assim, não é necessariamente a mãe. É alguém que, ao ver o bebê desamparado, acolhe e, de alguma forma, transmite a esse bebê um desejo de que ele viva, de que ele continue aqui, de que ele fique mais um pouquinho. É isso que Freud chamou de libido. Né? E, Marco, ouvindo você falar, eu pensei muito nessa provocação de por que a gente se sente mais abandonado do que a gente realmente é. Porque quando você fala que a sua analista te disse, mas seus pais voltaram, é um pouco o que você falou também, tá bom, o cara do Tinder não respondeu de novo, mas amanhã você vai falar com outro. Ou mesmo quando são términos, né? Assim, você terminou um casamento de 15 anos, mas sua vida seguiu. Que função, qual é o ganho secundário que a gente tem em ficar nesse papel do abandonado e nessa dor do abandonado? Por que a gente se mantém nesse lugar? Soltos e soltas, vocês que se sentem abandonados, vocês se preparem, hein? O que eu vejo na clínica, e atendo muita gente, é o seguinte, há aí um tipo de reconhecimento social, tá? Que me permite fazer laço com outras pessoas.
Então, nesse lugar de abandonado, eu posso até, sei lá, criar um grupo de WhatsApp dos abandonados de plantão, alguma coisa assim, que me permite utilizar desse predicado abandonado, de repente até conseguir tocar a minha vida. Por mais que sejam aí, eu casei por 10 anos, separei, e aí estou 50 anos separado e com essa palavra na cabeça, eu fui abandonado pelo meu marido, pela minha mulher e não sei o quê. Mas isso ainda assim me permite construir um laço com o outro. Porque parece que é mais fácil se conectar pela dor, né? É isso, quando você conta uma tragédia amorosa, automaticamente alguém conta também, e daí vocês ficam falando mal dos ex-maridos, dos ex-namorados, das ex-namoradas. E é gostoso, né? É maravilhoso, e você gostoso. tá todo mundo junto na lama, e tem um lugar que parece que o vínculo na alegria é menos forte, né? Eu me puxo muito para não ficar só nesse lugar, porque eu, como perdi minha mãe quando eu tinha 5 anos, para eu usar a abandonada pela mãe como muleta é muito fácil, e ficar nesse lugar do desamparado. Eu queria voltar para essa palavra que você falou também, que é por que quando a gente se sente sozinho, a gente se sente desamparado? Voltando à questão da libido lá que eu estava falando, né? Que eu acho que vai pegar justamente nesse ponto. Quando Freud cunha o termo libido, ele vai falar que a libido é a energia do amor. Então, quando a gente perde a pessoa que a gente ama, veja, não é a pessoa que nos ama, é a pessoa que a gente ama, porque tem um monte de gente que ama a gente não tem nem ideia, né? Principalmente agora a rede social, eu te amo, eu te amo, eu te amo. O Jorge Cesarino, um amigão meu, quando ele uma vez estava conversando com ele sobre o amor, né? Aí ele falou assim, sempre que alguém me diz assim, eu te amo, eu falo, calma, porque uma ameaça a essas horas, né? Por que você me ameaça desse jeito? Porque eu te amo é sempre quero de você algo que você não é. Então, eu acho que aqui tem uma coisa muito bacana. Quando a gente perde alguém que a gente ama, né? O que a gente faz com a nossa libido? Às vezes, encontra outro objeto. E aí, Carol, é um problema que a gente tem na clínica muito grande de pessoas que, quando terminam uma relação, vem com esse discurso de a fila anda, né? Isso é muito perigoso, porque começa a engatar em comportamentos, às vezes, até, assim, prejudiciais mesmo, assim, vai numa festa hoje, vai amanhã, e você vê que não tem um prazer naquilo, mas tem como que está funcionando ali, mais ou menos um tipo de mecanismo de compensação, né? É alguma coisa que não está legal e está aparecendo isso como um sintoma. Então, essa é a minha preocupação na clínica. Quando vem o desamparo, a primeira coisa que a gente procura fazer é se lançar ao outro. O problema é que esse outro nem sempre é digno do nosso amor. E veja, quando eu digo que esse outro não é digno do nosso amor, não é tipo Thor, né, que segura o machado lá, o Mjolnir e tal. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o quê? Que esse outro que está aí, né, será que ele vai suportar as nossas projeções? Será que ele vai suportar as nossas projeções no sentido de ser suporte mesmo, de ser isso que eu vou poder preencher com as minhas fantasias? Porque muitas vezes para evitar a gente se sentir abandonado e desamparado, a gente se ancora, acho que ou em pessoas que vão nos abandonar, para a gente repetir essa história, ou em pessoas que a gente nem sabe por que a gente está querendo estar com elas, é muito mais pela relação do que pela pessoa, mas quando essa pessoa vai embora, a gente revive aquele buraco primordial, né, o primeirão. E eu vejo muito isso nos relatos dos soltos, e acho que eu já vivenciei também, que às vezes é isso, o cara que deixa de te procurar depois do terceiro date ecoa tão forte quanto a morte da mãe. Você percebe isso em clínica, da gente estar usando abandonos que não são tão fortes como eco de traumas passados, e como é que a gente faz para separar essas coisas e para entender que você pode viver a frustração e o luto daquilo, mas que você não pode usar toda a desconexão como espelho de uma dor que talvez não tenha sido elaborada. Carol, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu tenho uma cicatriz aqui no pulso, não sei se vai dar para ver. Dá para ver? Sim. E aí, esse aqui foi um corte que eu fiz com meu irmão, me empurrou da cadeira, eu bati o braço e tinha um vidro e cortou, né? Assim, tem uma história, né, por trás disso. Toda vez que eu olho,
eu lembro do meu irmão. Meu irmão faleceu há um tempo atrás, né? Então eu lembro do meu irmão, eu lembro da cena, isso de alguma forma marca. Então, me parece que procurar relacionamentos em que a gente vai repetir a mesma situação, que não é a mesma, né? A gente faz com que seja a mesma através da palavra, da fantasia, né? Disso aí que nos constitui de alguma forma, né? É olhar sempre pro corte. Não se trata de abrir o corte, se trata de olhar para ele, de relembrar, de reviver, de reexperimentar uma, duas, três, quatro, cinco, N vezes, até que isso de alguma forma pare, cesse, né? Até que a gente consiga caminhar para frente. Mas tem muita gente que não consegue caminhar para frente sozinho, por isso o meu trabalho. E você sente que a gente está com um alerta de abandonamento mais ligado? Se vocês se sentem sempre abandonados, ativem as notificações e se inscrevam no canal, que eu não vou abandonar vocês. 3 vezes por semana eu tô aqui. O que eu comecei a reparar, né? Era tanto medo de ser abandonada que eu já chegava no primeiro encontro com essa lente. Assim, deixa eu ver se esse cara vai me chamar para o segundo date ou não. Deixa eu ver se essa pessoa vai continuar essa história ou não. Então, era o tempo inteiro, antes de eu pensar se eu estava interessada, se eu não estava, de viver um dia de cada vez, sempre tinha esse olhar do vou ser abandonada ou não vou, e eu ficava reeditando essas histórias, né? E acho que é isso, é quase um filtro, e te impede de viver outros papéis, de falar, hoje eu só quero transar com essa pessoa e pronto, ou, ai, nossa, vim jantar porque achei que ele era um gato, mas ele é um mala, então tchau. Ou mesmo, ai, que delícia que foi esse lugar, tá bem, tá bom assim, se tiver mais um ótimo, se não tiver tudo bem. Você sente que quando a gente tá preso nesse medo do abandono, a gente já entra nas relações com esse alerta ligado, e como fazer para viver outros papéis? Porque senão a gente troca os personagens, os matches do Tinder, mas continua com esse papel primordial da menina abandonada, né? Sim. Eu acho que tem duas coisas aí. Primeiro, isso que você chama de lente, né? De alguma forma, a nossa realidade, aquilo que a gente chama de realidade, é constituída por uma fantasia. E as nossas experiências, as nossas vivências vão moldando essa fantasia desde o primeiro ar que a gente diz, chorando quando sai da barriga da mãe. Isso vai produzindo algumas lentes, né, que a gente vai enxergar como se fossem óculos mesmo, que me permitem enxergar algumas coisas. Então, tem algumas pessoas que têm um traço do abandono já no fundamento, na sua constituição psíquica. Eu vejo assim, Carol, o ser humano eu acho que é o único ser vivo no universo, se é que existe ETs, né? Se existe, não for assim, me perdoem os ETs, mas que tem essa capacidade fenomenal de fazer do acaso uma repetição. Então, por mais que seja diferente, por mais que a situação seja diferente, a gente dá um jeito de falar que foi a mesma coisa, que foi igual, que voltou. Se a gente não transforma o acaso em uma repetição, ou seja, se eu não olho para o acaso com as lentes que me são possíveis, eu vou ver aquilo como por acaso. Aí eu pergunto, é possível enxergar as coisas como por acaso? A hora que eu chego em casa, nossa, mais um dia de trabalho. Não foi mais um dia, foi um dia totalmente novo, diferente. Por que eu falo mais um dia de trabalho? Talvez é para a gente tentar conter o nosso desamparo e a nossa impotência ante a vida, tem uma neurose de controle? É a forma como a gente dá conta. Inclusive, nos casos mais críticos, né, de angústia, o que a gente tem é que essa fantasia se desfacelou. Por exemplo, uma pessoa que está entrando no avião e começa a gritar lá e fala assim, essa merda não vai subir, né? Ele é o que tem mais razão ali. Porque está todo mundo na fila do avião acreditando que dentre milhares e milhares de possibilidades, nenhuma vai dar errado. Entende o ponto? Sim. E aquele cara fala, vocês estão tudo loucos, vocês estão entrando quietinho aí, saiu um parafuso e acabou. Se a gente for esse louco do avião nas relações, a gente vai criar essas profecias autorrealizáveis, né? Porque a gente já entra com tanto medo do abandono. Eu fiquei pensando isso, acho que como eu estou amando estudar psicanálise, eu entrevisto muitos psicanalistas, até o meu psicanalista fala, presta atenção nas palavras, né? O Massolta escreveu, ele sumiu por 3 dias. E daí eu pensei,
Ele não sumiu, entendeu? Não é assim, ele sumiu por 8 anos, nunca mais foi visto. Foram 3 dias que o cara não respondeu. Mas eu sumiu, já carrega esse lugar do eu fui abandonada por essa pessoa, porque ela não me respondeu por 3 dias. Então, eu acho que a provocação que eu queria fazer para os soltos é não sejam esse cara, né? Assim, vamos talvez estar mais abertos ao acaso e não achar as coincidências, porque como a gente vai ter mais desencontros amorosos, a chance da gente querer ler tudo como rejeição e tudo como abandono é gigante. E isso vai deixar a gente nesse lugar paralisado, né? Como é que a gente pode convidar os soltos a lidarem com a dor da rejeição? Porque assim, putz, você gostava da pessoa, você queria ter saído mais uma vez, ou você ficou 5 anos, queria ficar 6. Como lidar com isso sem cair no abandono e no desamparo? Carol, eu queria falar duas coisas aqui. Primeiro que eu acho muito importante isso que você está fazendo, esse movimento, né? Primeiro ponto é que do jeito que você tem o direito de não gostar do que rolou, a outra pessoa também tem. E às vezes, por que chamar de rejeição uma coisa que simplesmente não deu química, né? Então, eu acho que tem isso. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu queria convidar as pessoas a pensarem, né, até que ponto que nós modificamos a maneira com que a gente se relaciona. Eu costumo dizer o seguinte, né, quando eu dou aula, assim, palestras sobre o início da psicanálise e tal, eu falo assim, olha, cada vez mais a sexualidade humana está reprimida e o sexo está comendo solto, fazendo justamente essa desvinculação que o Freud já fazia entre o ato sexual em si e a sexualidade humana. É muito mais fácil hoje de você transar do que você sair 3, 4 vezes com a mesma pessoa e quiçá ainda dizer eu te amo. Mas ocorre que nos tempos que nós estamos hoje, no mundo de hoje, tá todo mundo meio que virando produto para consumo. Isso é o que eu discuto na minha dissertação de mestrado, né, que virou um livro aqui, né, que está na primeira edição ainda, provavelmente vai sair outra, né, Ainda há amor. E eu trabalho no último capítulo só falando sobre isso, né, como a gente se coloca como produto para ser comprado. O problema é que nós ainda não entendemos muito bem o conceito de que algumas mercadorias são perecíveis e outras não, que algumas mercadorias podem ficar um tempinho mais com a gente se a gente consertar. A gente está descartando tudo, está descartando as pessoas, porque, sei lá por quê, mas está aí, não, cheirou esquisito hoje, tchau, né? Me olhou assim, igual o ex olhava. Porra, como que uma pessoa que nunca viu a outra olha igual? Mas você acha que essa produtização e essa lógica do descartável, ela é um reflexo desse medo e da confirmação do abandono, é isso? Eu tenho medo de ser abandonada, mas eu abandono todo mundo e a gente está vivendo relações descartáveis. Eu penso cada vez mais nisso, Carol. Por exemplo, se você curte, o bom da psicanálise é isso, né? Julgamento zero, moral fica do lado de fora da porta. Se você curte sair hoje com um cara 2, 3 vezes e tá bom para você, ou seja, se você chama isso, né, de uma relação, seja lá o porquê você chama isso de uma relação, ok, não importa. Se você tá ok com isso, beleza. Agora, não vai chamar de uma relação 2, 3 vezes à noite, né, de noite vai catar o cara ou vai catar a mulher e tal, depois vai sumir, depois vai mais 2, 3 vezes, aí depois some, e aí depois vai lá deitar no divã se queixando, falando que você quer casar com uma mulher ou com um cara virgem. Tem alguma coisa muito errada aí, de demandar do outro aquilo que você não oferece. Eu acho isso muito sério, muito importante, né? Esses dias você falar isso, porque eu fico pensando, isso eu percebi também no divã, eu tinha tanto medo de ser abandonada, e na época que eu morava no Rio, eu só saía com gringo, que estava lá de passagem. Então, é um pouco essa mesma lógica, será que a gente não está escolhendo as pessoas que estão indisponíveis exatamente para reviver esse abandono? Ou assim, se você quiser continuar saindo com os gringos, saia, mas entenda assim, vou ter um romance internacional, vou carimbar meu passaporte, vou brincar de war. Tudo bem. É isso que você falou, quero ter 2, 3 vezes, sair 2, 3 vezes com essa pessoa, tudo bem. Mas vamos entender que se a história desandar, foi por nossa conta e risco, e não tem a ver com rejeição. Tem a ver com uma fantasia que me sustenta nisso. E ok, né? Eu acho que aí tem uma coisa, a gente tem que tirar, talvez, Carol, um pouco o peso das costas, né?
de que tudo tem que dar certo, né? A vida não é assim, gente. O que eu aprendo com a psicanálise é poder estar um pouquinho mais aberto ao acaso, né? Aos acontecimentos, a entender que o outro, ele tem sim que ser esse receptáculo das minhas fantasias, das minhas projeções. Mas se ele for só isso, vai dar muita merda. Porque ninguém suporta. Eu não suportaria minha mulher se ela fosse só isso. Ela precisa ser ela também. E é no momento que ela é ela que eu falo, meu Deus, de onde veio isso? E talvez é aqui que eu posso me apaixonar de novo. Entende a coisa? Sim. Nossa, que mulher que eu casei e tal. É nesse ponto. Mas isso só acontece se eu permito esse outro ser outro, se além das minhas expectativas, se além daquilo que eu crio na minha cabeça. Então, talvez esses medos de abandono possam ter justamente um ponto aí aonde, nisso que eu fico imaginando que a cada encontro vai ser o meu felizes para sempre. Me desculpa, mas não vai. Né? Inclusive quem casa sabe disso, não tem felizes para sempre. Tem dias felizes, muitos dias iguais no cotidiano, dias tristes, mas tem uma escolha. Maravilhoso. Marco, muito, muito obrigada. Soltas e soltos. Que a gente não fique refém do felizes para sempre e não fique refém também do infeliz para sempre. Então, não tente achar padrões onde não necessariamente eles existem. Não é porque rolou uma rejeição que vai rolar sempre, não é porque não deu certo uma vez, que não vai dar nunca. Estejam mais abertos ao acaso. Muito, muito obrigada. Já acabou? Querida, muito obrigado. Eu estou à disposição de você e de todo o pessoal aí do Soltos, tá bom? Gente, quem não viu a live do Marco, eu vou colocar o card aqui sobre limites. Então, se você também está achando que você está perdendo os limites, clica aqui que a gente vai discutir isso. Vamos tentar resgatar nossos limites.